Josué capítulo 24, vamos ler o versículo 14, palavras de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora, Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, como é bom estar nessa manhã de domingo na tua casa, diante dos teus átrios, do seu trono, te adorando na beleza da sua santidade, rendendo-te graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Assiste-nos essa manhã em nossas fraquezas, se compadece de nós e nossas debilidades. Não leve em conta os nossos pecados, insensatez, incoerências. Tem misericórdia, perdoa-nos, segundo a graça que em ti habita. E que essa graça se estenda sobre todo esse salão, tomando mentes e corações cativas à tua palavra. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui. O tema da minha mensagem essa manhã é redescobrindo o culto familiar. Redescobrindo o culto familiar. Na noite de ontem eu falei um pouco sobre família, como proteger as famílias do mundo, do pecado e do diabo. Eu disse que a guerra foi e está sendo declarada contra essa instituição divina, a família. Não existe instituição mais caçada, perseguida, atacada nas últimas décadas do que a família. Sem sombra de dúvida, declararam guerra e abriram fogo contra a família. Eles querem destruir, eles querem dividir, corromper, degradar, desfazer essa instituição sagrada, a família. Porque nós estamos vendo uma nova era se instalando, se estabelecendo no mundo e nossa sociedade. Estão querendo abolir a era cristã e desfazer, enterrar os valores judaicos cristãos. E quando eles têm um plano diabólico, de poder, de domínio, de conquista, para penetrar em todas as camadas da sociedade, o último reduto de poder a ser derrubado, conquistado, destruído, é a família, porque é a principal célula da sociedade. Então o bombardeio está acontecendo a céu aberto, a guerra foi declarada e está acontecendo de forma explícita. É só você olhar para as tendências da nossa sociedade, da moda, as leis que estão sendo aprovadas, a indústria cinematográfica, as novelas, os veículos de comunicação, todos eles convergem o seu ataque no mesmo alvo, a família tradicional composta por macho, fêmea e a sua descendência, a sua prole. Nesse sentido, diante dessa guerra aberta, nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar e defendermos nossas famílias, principalmente
a figura masculina. A liderança da família repousa na figura masculina do pai, o sacerdote, o marido. Ele é o principal responsável em defender suas famílias. Juntamente com a sua esposa, que é a sua auxiliadora, eles devem se posicionar. Então é papel da igreja, dos líderes pastores e dos pais e mães se posicionarem contra esse ataque desenfreado contra as famílias. Então, papel da igreja, acolher famílias, proteger famílias e ensinar essas famílias de como se protegerem deste ataque. É dever dos pastores também aconselhar, discipular, pregar expositivamente, de modo a ensinar essas famílias a como se defender. E é dever também do pai e da mãe se posicionarem diante desse ataque intenso, também se erguerem em defesa dos seus filhos, do seu casamento, dos seus cônjuges. Não podemos assistir isso calado. E, de certa forma, irmãos, esse ataque propagado pelas grandes instituições, pelas grandes mentes e pela grande mente por trás, Satanás, tem obtido êxito. Tem obtido êxito. Você está vendo a derrocada da família. As novas gerações de crianças, ou as novas gerações de casais, ou as famílias recém-formadas, estão todas desestruturadas, deformadas, estão todas já, não é mais o perfil da família que Deus propôs, elas já estão vindo com os efeitos deste ataque. Famílias constituídas de pais do mesmo sexo, famílias constituídas de mães solteiras, famílias constituídas de uniões sem o compromisso do matrimônio, enfim, sem valores morais, sem valores cristãos, perversão sexual de toda sorte entrando no seio da família, não há respeito pelas autoridades instituídas, pai e mãe, há uma desordem generalizada, e isso é a última instância de poder a ser conquistada para derrubar a sociedade, para voltarmos para uma era primitiva, para o caos se instalar, até porque esse é o propósito desses governos, instalar o caos. E se a família for derrubada, destruída, a sociedade desaba com ela, a igreja desaba com ela. Aí vamos voltar para uma coisa desenfreada, sem precedentes. E o que a igreja vai fazer? Ela não pode ficar assistindo a destruição da sua própria família. E enquanto isso acontece, está na frente da TV, Netflix, férias, videogame, ou fazer vista grossa, fechar os olhos porque está acontecendo. É o nosso dever. E nesse sentido, não acredito que haja melhor maneira de proteger a família do que observar o culto doméstico, o culto familiar, o culto no lar. Essa talvez é uma das melhores e maiores ferramentas que os pais, que os cristãos podem usar na defesa das suas famílias. O culto doméstico, o culto familiar. E essa é a minha proposta nessa manhã, ensinar você a importância e como realizar o culto doméstico. O culto doméstico é uma prática esquecida pela igreja moderna. Talvez vocês, aqueles que vão me ouvir, que fazem parte da igreja brasileira, nunca ouviram falar disso, nem sequer sabem sobre o culto familiar. Foi uma prática
é uma prática que sempre foi observada ao longo dos séculos passados pelos cristãos que vieram antes de nós. Entretanto, não é comum entre os crentes brasileiros. Não é comum a igreja brasileira realizar o culto doméstico. E talvez essa seja uma das causas da superficialidade e da carnalidade da igreja brasileira contemporânea, dos cristãos atuais. Talvez seja essa causa dos pastores terem um trabalho danado, um trabalho redobrado com os membros da sua igreja, em razão destes mesmos não observarem a prática do culto doméstico. Essa é uma das razões da nossa juventude estar perdida, afundada no pecado, e ter um conhecimento pífio das coisas de Deus, os atributos de Deus, por não serem ensinados no culto doméstico. A esse respeito, a A.W. Pink disse: visto que o crente não pertence a si mesmo, mas foi comprado por preço, seu alvo é glorificar a Deus em todos os relacionamentos da vida. Não importa a posição social que ele ocupa, ou mesmo o que ele é. O crente tem de servir como a testemunha de Cristo, juntamente com a igreja de Deus. O lar do crente deve ser a esfera de sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações no lar têm de estampar o selo da divina chamada do crente, e todos os seus afazeres devem ser dispostos de tal maneira que todas as pessoas vindas ao seu lar percebam que Deus está ali. Veja a importância do culto doméstico. Ele é tão importante que, através dele, nós evangelizamos os nossos filhos. O culto doméstico é uma das maneiras de levarmos nossos filhos a Jesus. É uma ferramenta de evangelização dos filhos. Através do culto doméstico, nós guardamos a pureza do nosso lar. Como manter puro o nosso lar, a mente de nossas crianças, nossos cônjuges? Através do culto do lar. Através do culto do lar, não só mantemos a pureza, mas também crescemos em santidade. O culto doméstico é um instrumento de santificação da família. Através do culto do lar, nós ensinamos a razão da nossa fé. Você já viu que muitas crianças cristãs, filhos cristãos, não sabem responder a razão da fé, ou seja, não sabem dizer no que creem, por que creem, não dominam as doutrinas essenciais da fé. E através do culto no lar, ensinamos a eles a razão da nossa fé. O culto no lar também serve de termômetro espiritual da nossa família. É através do culto familiar que medimos a espiritualidade da família. O culto doméstico era algo tão importante na época dos puritanos, eles como ninguém observavam essa prática, que os pais eram disciplinados caso não observassem a prática do culto doméstico. Pais que não praticavam regularmente os cultos familiares eram disciplinados. O culto familiar é extremamente importante e ele é o principal meio para se crescer em piedade. Quer ter um lar piedoso, família piedosa? O culto no lar é o principal método para crescer em piedade. Nesse sentido, Jonathan Edwards disse: antes de concluir minha pregação a esta igreja, dizendo à sua igreja quando pregava, peço-lhes que me permitam novamente repetir e incutir-lhes com sinceridade o conselho que com frequência tenho dado a líderes de famílias como pastor deles. Afadiguem-se em ensinar, aconselhar e orientar seus filhos. Criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Comecem cedo, quando ainda há oportunidade,
e mantém uma constante diligência em atividades desse tipo. O ensino no culto doméstico. Em 1847, o pastor presbiteriano James Alexander comentou a respeito do declínio óbvio deste dever. Falando também do culto doméstico, ele vai falar da omissão dele e dos efeitos. Veja o que ele diz: nesse aspecto, a nossa igreja não se pode comparar com a igreja do século 17, juntamente com a observação do domingo e da catequização das crianças. O culto familiar perdeu seu lugar. Há muitos chefes de família, membros de nossas igrejas, alguns pastores e diáconos, que não mantêm nenhum culto de adoração a Deus em suas casas. Veja só, que coisa terrível. Veja a importância do culto no lar. Eu acredito que Deus, em seus decretos e em sua soberania, controla tudo. Então, a pandemia do coronavírus não é obra do acaso, nem está nas mãos dos poderosos, são decretos divinos. E como todas as coisas cooperam para o bem, um dos efeitos positivos da pandemia e das quarentenas propostas, podem ter como finalidade a prática do culto doméstico. Ficamos impedidos de cultuar em público, ainda estamos limitados, para que talvez forçosamente sejamos obrigados a redescobrir essa magnífica prática, o culto no lar, cultuar em casa. E essa manhã eu vou apresentar 4 razões para realizarmos o culto familiar. Pelo menos 4 motivos por que você deve praticar o culto familiar. Primeiro, porque somos mordomos de Deus. Segundo, porque seu filho nasceu em um lar cristão. Terceiro, porque o culto no lar nos prepara para o culto público. E quarto, em razão do declínio espiritual do povo. 4 razões. Vamos começar pela primeira. Primeira razão, porque somos mordomos de Deus. Mordomos de Deus. O salmista, no Salmo 127, verso 3, ele afirma que os filhos são dons de Deus para nós. Que os filhos não são nossos, são de Deus. E Deus entregou os filhos que são deles a nós, como mordomos dele, para cuidarmos. Salmo 127, 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Nossos filhos pertencem a Deus, são deles, e não nossos. E Ele nos confiou esses filhos, para que nós cuidássemos deles, como mordomos de Deus, com o fim de que conduzíssemos eles à salvação. Essa é uma das razões da nossa obrigação realizar o culto doméstico, porque Deus nos confiou filhos que são deles, confiou os nossos cuidados como mordomos. Temos que ter o máximo de cuidado, e nesse sentido, não há melhor maneira de cuidar dos filhos de Deus, de conduzi-los à salvação e à graça, de fazê-los crescer em santidade e conhecimento, do que a prática do culto familiar. Veja o cuidado, o zelo que Deus tem para com isso, com relação a Jerusalém na época de Ezequiel. Deus condenou o povo de Jerusalém na época de Ezequiel. Por quê? Por sacrificar os seus filhos. Assim fazendo, eles estavam destruindo a preciosa possessão do Senhor. Deus então os condena. Ezequiel 16, 20, 21 diz assim: demais, Deus dizendo: tomaste teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Olha Deus dizendo: acaso é pequena a tua prostituição,
mataste a meus filhos. Olha como Deus se dirige. Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Deus enviou juízo sobre eles, por não preservar a preciosa semente santa do Senhor, por não administrar como mordomos de Deus, a herança de Deus, os filhos de Deus. Deus tenciona que propaguemos o Evangelho através de famílias piedosas. Nossas famílias são como células cristãs, núcleos, agentes missionários evangelísticos, onde a partir delas o Evangelho é propagado, ensinado. O desejo do nosso coração para com nossos filhos deve ser o mesmo desejo de Paulo para com os Gálatas. Em Gálatas 4,19, filhinhos, Paulo como um pai, os Gálatas como filhos. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado, gerado, incutido, insuflado em vós. Desejo de Paulo é que Cristo fosse gerado, formado, incutido nos seus filhos. Nesse sentido, não existe melhor opção em fazê-lo do que através do culto doméstico, do culto no lar. Então, a primeira razão para observarmos o culto no lar: os filhos não são nossos, somos só mordomos de Deus, e é o nosso dever preservar essa semente, conduzindo ela até Cristo. Segunda razão para você observar o culto doméstico: seu filho nasceu em um lar cristão, ou sua esposa, se você não tiver filhos, casou com um marido cristão, ou o marido casou com uma esposa cristã. Veja só, segunda razão por que realizar o culto doméstico: a providência fez com que seus filhos nascessem em um lar onde Deus é adorado. Vocês são pais cristãos? Você é uma mãe cristã? Sim. Você é um pai cristão? Sim. Teve filhos? A providência abençoou esse menino, deu a dádiva dele nascer num lar onde o pai teme a Deus, onde a mãe teme a Deus, onde Deus é adorado, honrado e servido. E Deus quer que isso seja transferido aos filhos. E não há melhor maneira de fazer isso do que observando o culto no lar. Veja só, Salmo 78, 3 e 4, Deus tenciona que transferimos a nossa fé, nosso temor a Deus, a nossos filhos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. A providência fez isso. Veja só, se a providência de Deus colocou filhos onde o Evangelho é vivido, onde há pais cristãos, você deve entender que Deus tenciona salvá-los. Se Deus não quisesse salvá-los, a providência não faria com que nascessem em lares cristãos. Se nasceu é porque Deus tenciona salvar. Segundo a Crônicas 20, 32, e Josafá andou no caminho de Asa, seu pai. Asa, temente a Deus, observava a lei de Deus. E Josafá andou no caminho que Asa instruiu, que Asa ensinou, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante ao Senhor. Essa é a segunda razão porque você deve observar o culto doméstico, que a providência fez seus filhos. Agora veja só, que pecado grave seria seus filhos nascerem num lar onde os pais são cristãos e os pais não transferem isso para os filhos. Que pecado seria esse? Seu filho nascer doente num lar onde tem a vacina e os pais não darem a vacina. Que crime hediondo seria esse? Não seria?
Não teríamos que ver com o mesmo peso. Pais que conhecem o Evangelho não aplicam, não transferem o Evangelho aos filhos, mediante a prática do culto no lar. E se o jugo for desigual? Você pode estar perguntando. Pastor, lá, só eu sou cristã da minha casa, meu marido não é. Só eu sou cristão na minha casa, minha esposa não é. Como é que fica? Não tem problema. Você pode fazer o culto no lar, porque a parte crente prevalece na influência dos filhos, apesar da descrente. 1 Coríntios 7, 13, 14. E a mulher que tem marido incrédulo, a mulher crente, com marido ímpio, e este marido não quer deixar ela, consente em viver com ela, então ela não deixa o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Então a esposa que fica reclamando de ter marido ímpio, seu marido é santificado no convívio com você, ou seja, a luz que está em você dissipa as trevas dele, então não fica queixando do marido, seu testemunho deve estar pequeno, tá? Porque é a esposa que santifica o marido, não é o marido ímpio que corrompe a esposa crente. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. O que Paulo quis dizer? De outra sorte, vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Se os dois casais, se o casal, marido e mulher, ambos fossem ímpios, os filhos seriam impuros, estariam debaixo de maldição. Pelo fato de uma só parte se converter, o que significa? Agora seus filhos são santos. É que a parte crente, mesmo casado com descrente, prevalece em influência sobre os filhos, por isso podem ser chamados santos, porque sendo a mulher ou o marido cristão, a parte cristã prevalecerá sobre os filhos. Um bom exemplo disso é Timóteo. Timóteo era filho de um pai grego, ímpio, e de uma mãe judia, e de uma avó judia. Quem prevaleceu? O ensinamento da mãe e da avó, de modo que Timóteo foi um dos pastores mais destacados, fiéis no Novo Testamento. Então, a luz, a graça, o evangelho do jugo desigual da mãe prevaleceu sobre o filho do que a parte em trevas do pai. Então essa é a segunda razão. A providência fez seu filho nascer no lar cristão. E vou te abrir um parentezinho aqui. Às vezes eu falho em fazer o culto no lar em casa, por causa de tempo, correria, agenda, não só isso, às vezes você está muito oprimido, e eu confesso para você, que quando eu fico 2 dias seguidos, eu tenho que pedir perdão para Deus, porque eu estou cometendo um pecado. Há 2 dias eu não estou realizando o culto nessa casa, me perdoa, estou pecando contra o Senhor e contra essas inocentes crianças, privando elas de algo tão rico. E é tão bonitinho, você pode ensinar coisa menorzinha. Um dia eu ensinei sobre amar o próximo. No outro dia, aconteceu alguma coisa com meus 2 filhos, o Augusto e o Felipe, sobre o brinquedo. Um não queria dar para o outro, aí o Felipe chegou para mim: papai, o Augusto não está me amando. Olha que coisa. Coisas mínimas, você não pode descartar. Terceira razão para observar o culto doméstico. Terceira razão, porque o culto no lar nos prepara para o culto público. Agora vocês sabem, porque é um termo que eu uso muito, mas eu uso de forma carinhosa. Agora você sabe por que nós temos tanta marmota entre nós na igreja? Sabe por que tem gente que não sabe se vestir no culto, não sabe cantar no culto, não sabe louvar no culto, não tem pontualidade no culto público?
Sabe? Porque não foi preparado em casa através do culto familiar. As pessoas não sabem se portar no culto público, não sabem adorar no culto público, ter reverência no culto público, ler a Escritura no culto público, prestar atenção e temor na pregação no culto público. Não sabe como se portar no culto público, porque não aprenderam como fazer isso em casa, através do culto doméstico. O culto no lar, o culto doméstico, nos prepara para o culto familiar. Veja só, na nossa adoração familiar, o culto familiar sendo regular, santo, gracioso, nos levará à igreja. Veja só, o culto no lar se inicia, você adota a prática do culto no lar, ele não tem na sua casa, mas você adota ele se inicia, depois passa a ser frequente, você passa a ter uma rotina do culto doméstico, e o culto doméstico sendo frequente, ele contém os elementos fundamentais do culto público. O culto doméstico contém orações, cânticos, leitura e meditação da palavra. Ok? Os elementos principais do culto público estão presentes no culto doméstico: orações, cânticos, leitura e meditação da palavra. Quando isso passa a ser uma rotina, assim os membros da sua família entenderão a importância do culto público. Estarão aptos para adorar a Deus comunitariamente com a igreja. Entenderão que a adoração cultica não se pratica ocasionalmente. Ela ocupa um lugar central em nossa agenda. Ela é a grande atividade semanal, o grande evento da semana para o cristão. Não é o concerto, a ópera, o teatro, o cinema, o casamento, as bodas de titânio, não são o aniversário do passarinho, não é nada da cunhada, da sogra, do paintball. O grande evento da semana, mais esperado, aclamado pelos membros da família, é o culto público, onde a noiva do Cordeiro, redimida, lavada, se reúne em conjunto para adorar e exaltar o Deus que a salvou, o Deus que criou os céus e a terra. O culto no público vai trazer isso. Elas entenderão que a adoração não se pratica ocasionalmente, entenderão que esse culto não é irrelevante, é a agenda chata do fim de semana. O legal é o brinquedo, é o shopping, o sorvete. Não. Entenderão que ele não é, que ele ocupa uma importância fundamental. E estarão prontas para o culto público, consciente, veja só, através da prática do culto doméstico, regular, frequente. Elas estarão prontas para o culto público, conscientes que lá na igreja, no culto público, há reverência, temor, pontualidade, interação e responsabilidade. Vão entender esse lugar, um lugar de ter reverência, é um lugar onde se teme a Deus, onde a pontualidade é imprescindível, onde há participação. Eu canto, oro, respondo, choro, e onde há uma responsabilidade. Essa é a terceira razão. A quarta razão para observarmos a prática do culto doméstico: o declínio espiritual do povo de Deus. Por causa do declínio espiritual do povo de Deus. Josué 24:14, o que eu li: agora, pois, temei ao Senhor, servi-lo com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates. Escolhei quem servis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Grave mais uma vez esse texto. Presta atenção. Geralmente,
Presta atenção. O declínio espiritual de uma igreja se dá ou é evitado pelo estado espiritual das famílias. Isso aqui é um bloco, composto por várias células. Não é o bloco em si. O bloco não depende de si para ser saudável, para ser forte, mas das células. Quem define se essa igreja é bíblica, saudável, forte, espiritual, são as células que a compõem, as famílias. São as famílias. Como é que eu sei que a Igreja Aliança do Calvário é santa? Bom, tem que olhar as famílias se elas são santas. Como é que eu sei se a igreja é bíblica? Tem que olhar para as famílias e ver se elas são bíblicas. Então o declínio espiritual de uma igreja se dá ou é evitado pela condição espiritual dessas células, da família. E por que as igrejas hoje estão tão frias e tão cheias de carnalidade? Porque o conhecimento da igreja hoje é tão superficial, tão raso. Gente sai de igreja por qualquer coisinha, endurece o coração por qualquer coisinha. Crentes que você... alianças com Deus de papel, alianças uns com outros de papel, uma fé que não se sustenta na menor das provações, brigas, contendas, divisões, bloqueios, crentes envolvidos em fossas de pecadinhos primários, pornografia, masturbação, cobiça, homens velhos viciados em jogos, videogames, celulares, coisinhas tão pequenininhas, crentes que não conseguem enfrentar nada, divisões entre os irmãos que não olham na cara do outro, pessoas com problema com a liderança, endurecidas, críticas. Por que as igrejas estão assim? Mesmo em lares cristãos se vê tanta desunião, maus testemunhos e pouca espiritualidade. Qual a razão? A ausência do culto familiar. A falta de observar essa prática. Veja só, se a espiritualidade de uma igreja é medida pelas famílias, a espiritualidade da família é medida pelo culto familiar. A condição espiritual das famílias é medida pelo culto familiar. Presta atenção, escute isso aqui. A esse respeito, sobre o declínio espiritual, em 1679, houve um sínodo na Nova Inglaterra. Esse sínodo se reuniu em Boston para responder a seguinte pergunta da Corte Suprema da colônia de Massachusetts: quais são os males que têm provocado o Senhor a trazer juízo sobre a Nova Inglaterra? Os líderes apresentaram 14 razões como resposta. A sexta razão dizia: há muitas famílias que não oram a Deus constantemente, de manhã e à noite, e muitas outras que não leem as Escrituras todos os dias, a fim de que a palavra de Deus habite ricamente neles. Há muitas casas que estão repletas de ignorância e profanidade, e que não são devidamente examinadas. Por esta causa, a ira pode vir sobre outros ao redor de tais casas, sobre elas mesmas. Muitas famílias que professam o cristianismo não levam todos os seus membros a se sujeitarem à boa ordem como deveriam. A maior parte dos males que proliferam entre nós procede da deficiência do governo da família. Olha só. Falta do culto no lar. Woody Balkan, no seu livro Família Guiada pela Fé, vai falar algo como se terceirizássemos a evangelização e o discipulado dos nossos filhos. Leva para a igreja, grupo de jovens, escola dominical. O agente evangelizador dos filhos são os pais. Os primeiros professores dos filhos
São os pais. Quem discipula os filhos, eu não tenho responsabilidade espiritual sobre o filho que é seu, eu tenho sobre o meu. No dia do juízo, Deus não vai me pedir conta dos seus filhos, vai pedir dos meus. Responsabilidade espiritual dos seus filhos recai sobre você, não é sobre mim. Entenda isso. Não terceirize. Não transfira a responsabilidade que Deus deu a você. Não adianta correr. Seus filhos. E por quê? O declínio espiritual é causado pela ausência do culto doméstico. E por que existe ausência do culto doméstico? Agora nós vamos entender o texto que eu li. É porque não encontramos homens como Josué, capazes de liderar suas famílias. A geração de Josué foi santa, foi obediente e foi cultica. Por quê? Porque Josué observava a prática do culto familiar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia ensina que o verdadeiro cabeça do lar é alguém que lidera a sua família em adoração a Deus. Efésios 5 diz: maridos e pais. Dá uma obrigação para o marido com relação à mulher, e para o pai com relação aos filhos. Maridos, lavai a esposa. Maridos, santificar a esposa pela lavagem da palavra, discipulado. Pais, instruir os filhos na disciplina do Senhor. Então, um verdadeiro cabeça lidera a sua família na adoração diária ao Deus vivo. James Alexander novamente diz: nenhum homem pode aproximar-se do dever de liderar sua família em um culto espiritual sem uma solene reflexão do papel que ocupa em relação aos seus deveres. Uau! Dá vontade de fazer igual um avestruz, enfiar a cabeça dentro do buraco. O homem é o chefe do lar, por divina e inalterável instituição. Esses são deveres e prerrogativas que ele jamais pode transferir. Cristo morreu para um povo que não viveria para si mesmo, mas para servir outros, especialmente sua família. Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Cristo nos resgatou, nos redimiu, não para vivermos para nós, mas para o nosso próximo, em especial nossa família. Essas foram as quatro razões por que você deve observar o culto no lar. Agora vamos iniciar o culto, iniciando o culto doméstico, iniciando o culto doméstico. Você que não pratica, nunca praticou, mas depois da mensagem está encorajado a praticar. Como praticamos o culto doméstico? Como começamos? Como implantamos ele em nossa casa? Primeiro, o local. Vamos começar pelo local. Tenha um ou mais locais específicos. Para realizar o culto doméstico, lembrando quando falamos de culto doméstico, é na sua casa, no seu lar. Você precisa de um local na sua casa, um ambiente que propicia a realização desse culto. Deuteronômio 6, 7 nos dá algumas opções. Tu inculcarás a teus filhos estas palavras, e falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao se levantar. Obviamente passa a ideia. O texto sugere que deve ser realizado em casa, no ambiente do lar. Mas qual o local da casa? Pode ser na sala de estar, pode ser no quarto, pode ser no seu escritório, pode ser numa varanda, na mesa do almoço ou do jantar. Você deve escolher um local onde possibilite melhores condições de realizá-lo, que haja conforto, que não haja interferência externa, barulho,
que seja um local agradável. Ah, lá em casa é na mesa, depois do almoço, faz na mesa. Não, lá em casa, na sala, no tapete, todo mundo no chão, faz uma roda, vai no chão. Não, no quarto, quietinho ali no cafofo, um gostoso, cheirinho de jasmim, vai ali. Não, na varanda, não gosta ali vento. Local onde o culto possa ser realizado sem interferência, ok? Eu, por exemplo, gosto de fazer em nossa mesa após as refeições, mesinha redonda, fazemos às vezes na sala, às vezes no quarto, mas eu gosto sentados com as biblinhas abertas, papel, caneta e todo o aparato. Segundo, então primeiro o local, segundo, o tempo, né, o horário, quando realizá-lo, que horário do dia? Novamente Deuteronômio nos ensina quando? Deuteronômio 6-9 diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, também as atará como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que essas palavras nos revelam? Sentado, levantando, andando, ao deitar, elas dão a ideia que temos que ensinar nossos filhos constantemente, sempre, o tempo todo ensinando as palavras. Para nós, dá a ideia de que regularmente. Agora é claro, nós estamos falando de culto no lar, vivemos uma sociedade organizada, cheia de agenda. A ideia é, para nós, regularmente, frequentemente. Agora, quando deve ser feito? Estabeleça um horário específico. Você não almoça todo dia uma hora, todo dia uma hora diferente, nem dorme todo dia diferente, nem trabalha, nem estuda. Você tem horários específicos do dia para realizar suas atividades. Escolha um horário, estabeleça um horário específico para o culto. Que horário deve ser esse? O horário deve ser de acordo com a rotina da família. Um horário que todos os membros da família estão presentes. Ah, vou fazer à noite em casa. Ah, mas tem gente que faz faculdade. 2, 3 membros não vão participar, então não deve fazer à noite. Vou fazer de manhã, porque está todo mundo em casa. Antes de sair está pai, mãe e os filhos. Faz de manhã. Não, nem, de manhã sai uma hora, outra na outra, não dá. À noite chega outra, não dá. No almoço reúne todo mundo, então faz no almoço. Faça um horário onde todos os membros da família possam estar presentes. E num horário que não haja barulho, interferência, onde possa haver reflexão, silêncio e quietude. Ok? Então, local definido, que possibilite o culto, um horário definido, onde todos estejam presentes. Agora, o conteúdo do culto. O que deve conter o culto familiar? Ele deve conter 3 elementos, pelo menos. Devemos cultuar a Deus, adorar a Deus com 3 elementos. Primeiro, os cânticos. Segundo, as escrituras. Terceiro, as orações. Ok? Esses 3 elementos têm que estar presentes. Primeiro, cultuando a Deus com cântico. O Senhor deve ser adorado com louvores. O louvor, cantar, é o principal meio que Deus escolheu para receber glória para si. Deus recebe glória de todas as formas, mas o principal meio de Deus receber glória é através do louvor. Salmo 118:15 diz, nas tendas dos justos, nas casas, ouve-se voz de júbilo, louvores. Salmo 69:30, louvarei a Deus com cântico, e o nome do Senhor exaltá-lo-ei com ações de graça. O culto doméstico deve ter cânticos, a família deve cantar, inicie com cânticos. Você pode ter em mãos um inário, cantor cristão, harpa cristã, ou imprima algumas letras de cânticos para aqueles que sabem ler, ou cante hinos decorados. Então tenha um inário em mãos, tenha um instrumento em mãos e um dirigente, caso alguém da família saiba tocar, saiba cantar. Em minha casa a Suzana sabe cantar, minha esposa, ela dirige o coro, afinada. Se tem alguém na sua casa que toca violão, que sabe puxar, toca com instrumento, vai com instrumento e voz.
Se não tem instrumento, mas é alguém afinado, vai só voz, canta a capela. Se não tem instrumento nem voz, vai a taquara rachada mesmo. Deus conhece a intenção, Deus olha o coração. Né? O irmão, então minha alma canta a ti, Senhor. O Senhor sabe, o Espírito filtra isso, leva para ele bonitinho. Você canta igual Tiririca, Deus ouve igual Pavarotti, fica tranquilo. Tem um inário em mãos, tem um instrumento e tem um dirigente. Nós, irmãos, agradamos o Senhor quando louvamos. Lutero disse, juntamente com a palavra, o louvor merece a mais elevada apreciação, adorando a Deus com cântico. Segundo elemento do culto, adoramos a Deus com as Escrituras. A leitura e o ensino das Escrituras deve ter lugar central no culto familiar. Uma das razões do culto doméstico é desenvolver nos membros da família amor pelas Escrituras. É fazê-los com que compreendam a importância, a relevância das Escrituras. É dizer, filho, essas palavras não são vãs, antes é a vossa vida. Cultuar Deus com as Escrituras é uma forma de mostrar a centralidade das Escrituras em nossas vidas. Elas ocupam um lugar central e não periférico. Agora, como eu cultuo com as Escrituras? No culto doméstico. Primeiro, leitura da Bíblia. Segundo, explicação da leitura. Terceiro, aplicação da leitura. Então, como é que eu faço? Eu leio um texto, mas eu posso só ler no culto doméstico. Depois eu explico o texto. Você tem que entender, né? Eu li aqui Josué, li. Agora eu explico, olha, essa passagem era ele entrando na terra prometida, agora ele vai lá derrubar as muralhas de Jericó. Li e expliquei. Agora eu tenho que aplicar. Como eu vou aplicar? Aquele texto que eu li e expliquei, para que ele serve na minha vida diária? Olha, filho, assim como Josué, nós temos que ser dependentes de Deus. É impossível vencer grandes desafios na força do braço. Alguma coisa assim. Ler, explicar e aplicar. Quarto, você deve seguir um plano, não lê aleatório. Hoje eu leio Josué, amanhã eu leio Paulo, depois da manhã Apocalipse, aí depois Gênesis. Quer pegar Gênesis? Vai Gênesis inteiro, capítulo 1, capítulo 2, vai. Quer o Novo Testamento? Começa Mateus, Marcos, leia de forma linear, para que compreendam a trama, que compreendam o enredo, a história toda e as doutrinas ali ensinadas. Você pode também ler um livro de história para eles, dependendo da idade, pode fazer o culto com o peregrino, ou ler biografias, por exemplo, Hudson Taylor, dos reformadores, e até os catecismos, catecismo menor e maior de Westminster, fazendo perguntas. Você pode usar esses elementos também. Terceiro, cultuando com a oração. Como você faz? Começa o culto familiar com oração. Fazemos assim em casa, sentamos. O primeiro ato do culto é o quê? Uma oração. Eu peço para algum dos membros, a esposa ou os meninos, ore para o culto, para Deus abençoar o culto, falar conosco. Então, a oração inicia o culto, começa o culto com uma oração, apresentando ele. Segundo, ore antes da palavra, para Deus trazer iluminação. Então, oramos para apresentar o culto. Depois, quando chega o momento da palavra ser lida, aplicada, ensinada, lida, explicada e aplicada, fazemos uma oração. Senhor, ilumina agora o que vai ser lido, o que vai ser pregado. Terceiro, coloque alvos de oração durante o culto. Tem um momentinho do culto que é de intercessão, ok? Tem o louvor, tem a palavra. Agora, filho, vamos orar para a vovó que está doente, vamos orar pela igreja que está passando um problema, e pelo seu amiguinho que está com o pai doente. Então, nós temos um momentinho de intercessão. E por último, ore agradecendo pelo culto. Então são 3 momentos de oração. Ore, Deus, obrigado pelo culto e pelas bênçãos derramadas. Devemos oferecer orações ao nosso Deus diariamente, regularmente. Através da oração ser observada no culto do lar, mostramos a nossos filhos a importância
importância que tem. Assim como a palavra, a oração deve ocupar um lugar central em nossas vidas. E a oração praticada no culto doméstico, ela faz isso. Primeiro com o ensino, depois com o nosso exemplo. Quarto, a duração do culto familiar. Quanto tempo tem que durar? 1 hora? 40 minutos? Quanto tempo deve ser? Isso depende de vários fatores. Os quais são, primeiro, a idade dos filhos, a quantidade dos filhos e a agenda da família. Então o tempo da duração do culto depende desses fatores. Com crianças menorzinhas, você pode fazer o culto pode durar de 5 a 10 minutos, ele não pode ser entediante, maçante, pode ser um culto bem enxutinho, canta 2 louvores, faz oração, lê um texto, explica e aplica, você faz isso em 10 minutos. Para quem não dispõe de muito tempo, e já é um pouco maior, 20 minutos celebrados é um excelente culto. 20 minutos dá para explanar bem a palavra, dá para orar, dá para, né? E se você quiser 30 minutos, quando já estão bem maduros na fé, e é uma boa meta a atingir. O importante, independente do tempo, é que o culto seja gracioso, feito com ternura e eficaz. Então a ideia é que de 5 a 10 minutos, se forem criancinhas, 20 minutos é um padrão excelente, dá para fazer no almoço, no café, na janta, de madrugada. Então eu acredito que 20 minutos é o padrão assim, que uma família madura pode fazer. 30 minutos ou mais, depende do grau, de repente, porque o Joel Bica, a mulher, os filhos, o filho dele chama João Calvino. Imagina, um culto de meia hora, não dá nem para entrar, ele está interpretando o O do Salmo 23, o Senhor me parou no O, vai falar o que Crisóstomo falou do O, Agostinho, o que é a perspectiva de Paulo, entendeu? Agora nós, por favor, né? Nós pega o O, o que faz com esse O aqui, pastor? Então, 20 minutos está muito bom. Agora, ok? Só para ficar claro, a duração depende da idade dos filhos, quantidade dos filhos, da agenda da família. Com crianças muito pequenininhas, 10 minutos. Com um público mais maduro, 20 minutos é um culto excelente. O que passar disso, depende do seu tempo, da sua disposição, não há necessidade. Agora, vamos terminar. A condução do culto. Isso aqui não podia faltar. Como é que eu conduzo? Porque eu dei todo o método, só o método não é suficiente. Agora, como eu conduzo? Eu tenho que realizar, durante o processo de realização, o culto deve ser feito com temor. Você deve estar atento na hora da oração, se estão com olhos abertos. Filho, fecha os olhos. Você deve estar atento se a hora que você está explicando a palavra, estão fazendo brincadeiras, piadinhas. Filho, agora é hora de ouvir a palavra. Na hora dos cânticos, certifique-se que estão cantando. Estimule-os, filho, cante ao Senhor. Então você tem que fazer o culto ser realizado com reverência, com temor, com respeito. Na hora da oração inicial, no cântico dos louvores, na leitura da palavra, o tempo todo você tem que policiar eles, para mostrar que aquele momento não é uma brincadeira, aquele momento não é inferior ao culto público, Deus se faz presente, Ele está sendo adorado, e Ele merece todo respeito, atenção, reverência e temor. Então todo momento, vê se os olhos estão abertos, vê se estão orando, vê se estão fazendo brincadeiras, vê se estão cantando, vê se prestam atenção na hora da palavra, faça com que ele seja realizado com temor e com reverência. Irmãos, essa é uma das mais poderosas ferramentas para guardarmos nossa família desse assédio ímpio, dessa fossa de iniquidade que se tornou nossa sociedade. Na semana que vem, se o pastor Danilo permitir, eu quero colocar uma mesa aqui, chamar ele, a Soraya, o filho dele, nós vamos fazer uma simulação de como é esse culto, porque às vezes assim, com exemplo, né? A gente põe aqui, posiciona as câmeras e dá um exemplo de 10 minutos, você vê como é fácil,
como é feito uma simulação de um culto doméstico na prática. Amém? Que você tenha graça para fazer e coragem, ousadia, como homem, como mulher casada com ímpio, ou mulher solteira ou viúva, para liderar sua família na adoração doméstica. Vamos fechar os olhos, vamos orar.